Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos. E tenhamos mais uma hora de muito aprendizado. Graças a Deus. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, nossos amigos queridos, que mais uma terça-feira estão aqui conosco para o estudo da doutrina espírita. Aos que estão aqui pela primeira vez, que eu sei que algumas pessoas já estão interessadas em assistir o programa, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar, vamos orar. Vamos orar para agradecer, para pedir proteção. Zé Mauro, você faz para a gente a prece? Fácil. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossas vibrações, tentando sentir a presença do nosso guia, desses espíritos amigos que vêm nos ajudar nos nossos estudos, dando graças a Deus, a Jesus, agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui, que nos abençoe a todos nós que estamos aqui com esses companheiros ao vivo, bem como aqueles que vêm nos assistir, que essas orações, nossas vibrações possam chegar até eles também. Muito obrigado, Pai. Estejam nos iluminando e nos acompanhando. Agradecemos a presença dos nossos guias, queridos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. E hoje o nosso tema é problemas morais. E antes de conversarmos, sobre problemas morais, para que possamos identificar um problema moral, antes nós precisamos entender o que é a moral, que parece até fácil, porque é uma palavra comum no nosso dia a dia. Mas não é tão simples assim identificar o que é moral, o que são os problemas morais. Porque um conjunto de regras, elas variam de acordo com o povo, varia de povo para povo, de época para época. E esse conjunto de regras morais é a que faz a moral daquele povo, daquela época. E o que era moral há 100 anos atrás pode ser considerado imoral hoje em dia. Um exemplo, que a gente sempre dá é a escravidão. Já foi moralmente aceita entre nós, mas hoje em dia não mais. Já é considerado, ou seja, a moral daquela época aceitava isso, mas a de hoje em dia já não aceita mais. E ainda há pessoas e atos amorais, ou seja, aquele indivíduo que desconhece a regra moral. E qualquer um de nós pode cometer esses atos amorais
facilmente quando se visita um determinado lugar onde nós desconhecemos as regras morais que regem aquele povo. Um exemplo: usar véu ou não usar véu, botar saia num lugar sagrado ou pode ir de calça comprida, o marido, quando anda na frente, um passo à frente da esposa, ou se pode andar do lado a lado, se é aceitável a poligamia ou se não é aceitável a poligamia. Então, tudo isso, às vezes, a gente pode cometer essas pequenas gafes, que a gente chama de gafe, mas, na verdade, é a moral, porque a gente não conhece a moral daquele lugar, foi inconsciente. A imoralidade, não. Nós conhecemos e, mesmo assim, nós infringimos. Então, os nossos atos, eles podem ser morais, imorais e amorais, dependendo de onde nós estivermos, da situação e do conhecimento que nós temos. Porque moral é a regra do bem proceder de um determinado povo, de um determinado grupo. E o que é moral para nós, ocidentais, pode ser imoral para um muçulmano, por exemplo. E a moralidade, ela é estudada sobre diversos ângulos, pelo ângulo da filosofia, da psicologia, da teologia, das religiões, né, cada uma com a sua. E o espiritismo, ele visa o melhoramento interno do ser humano, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu discernimento sobre as coisas, e isso vai refletir no seu melhoramento externo, ou seja, nos seus atos, na sua fala, no seu relacionamento com o outro. O espiritismo se baseia na moral do Cristo. E na moral do Cristo é aquela que Jesus encarnou entre nós para nos ensinar. Mas o espiritismo, ele também nos orienta a ter fé raciocinada. Não acreditar apenas porque alguém falou, mas acreditar porque analisou, chegou a uma determinada conclusão que aquele conceito é bom e aceitável. E quando conseguimos olhar para dentro, baseados na moral do Cristo, conseguimos identificar o que ainda precisa se ajustar a essa moral ensinada por Jesus. E a gente só consegue isso quando nós passamos por cima do nosso orgulho. Mas isso é o ideal. É quando conseguimos diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é o bem proceder, o que é o mal proceder. As leis de Deus, elas estão gravadas nas nossas consciências, adormecidas, é bem verdade. Mas, aos poucos, vamos desenvolvendo o nosso intelecto, vamos analisando os nossos atos e as consequências decorrentes desses atos. E aí chegamos à conclusão do que está atrasando a nossa marcha evolutiva. E vamos eliminando o que já não cabe mais dentro desse novo pacote, desse novo eu. E vamos eliminando, vamos identificando, lapidando, eliminando esses problemas morais que nós carregamos pelos milênios. É o homem velho se transformando num homem novo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre os nossos problemas morais que nós insistimos em deixar ali na nossa bagagem através das encarnações. Não é isso, Zé Mauro? Perfeito. Bom, Luzia, aí problemas morais, né? Vamos entender um pouco mais do que é isso. Para facilitar esse entendimento, né, do que são os problemas morais, a Luzia já deu aí uma pincelada boa para a gente, mas eu queria trazer o entendimento da diferença entre moral e ética, que a gente também pode confundir, e vai nos ajudar a entender a moral. A conduta moral e a conduta ética não são a mesma coisa. Nós temos um conceito do que pode ser certo ou errado. Estamos também sempre buscando o que é verdade ou não. Então, nós podemos dizer que a vida
relacionamentos, se relacionar com pessoas, é bem mais complexa do que o mero conceito de certo e errado. Poxa, mas como é que eu estou falando o mero conceito de certo e errado? Não é diminuindo, não. Vamos analisar. Cada pessoa tem seu ponto de vista, né? Com relação ao ponto de vista que ele julga estar certo, outra pessoa pode julgar que está errado, não é? Mas a busca da verdade é permanente, pois a verdade ela é única. O próprio Jesus nos disse: buscai a verdade vos libertará. O dia que nós chegarmos lá na verdade, né? Isso significa que a verdade é uma só. Nós podemos inventar verdades, entender mal uma verdade, achar que algumas coisas são verdade, mas a verdade está lá e é somente uma, e o que não é verdade não é. Não adianta a gente achar, dizer, professar, enfim. Então vamos tentar compreender o que é ética e o que é moral. A palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa valores, né? Valores lembra caráter, né? Já a palavra moral vem de morales, que significa costumes. Então, ética está relacionada a valores e moral a costumes. A Luzia chegou a falar disso aí. A definição de moral e de ética, segundo o dicionário Aurélio, chamado pai dos burros, que não tem nenhum burro, não somos filhos dele, mas vamos usar os seus ensinamentos. O Aurélio define moral como um conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos para qualquer tempo ou lugar, para grupos ou para uma pessoa determinada. E ética, estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. Vamos usar também o auxílio aqui do nosso querido Sócrates. Definição de moral e ética segundo Sócrates. Sócrates definiu que a ética não vem de tradição, educação ou hábito. A ética, sim, vem de convicção e inteligência. E a moral? A moral é uma realidade construída histórica e socialmente, a partir das relações coletivas dos seres humanos na sociedade onde vivem. Nós percebemos, então, que a moral para uma pessoa ou para um grupo social pode ser completamente diferente da moral para outra pessoa ou para outro grupo social. A Luzia, inclusive, tocou nisso. O que é um grupo social? Pode ser uma família, né? Uma família considera uma coisa moral que a outra família considera amoral. Pode ser um grupo religioso, temos várias religiões diferentes, já vimos muitas brigas entre religiões. Pode ser um país, né? Tudo isso são grupos sociais. E alguns exemplos, a Luzia comentou, a submissão da mulher. Existem ainda culturas, países que moralmente a mulher é submissa. Para nós isso, hoje, já é imoral. A gente já não admite mais isso, né? Essa coisa de andar atrás do homem, de não poder falar, de ter que usar a cabeça, o rosto coberto, coisas que, para nós, já não são mais moralmente aceitas. A pena de morte. Tem culturas, civilizações que adotam a pena de morte e acham isso moral. Para nós é imoral. As roupas, né? As religiões, tudo isso tem diferenças entre uma cultura e outra. Mas nós somos abençoados por termos tido nessa encarnação esse contato do aprendizado da doutrina espírita. E a possibilidade de trabalhar e empregar a doutrina espírita no nosso cotidiano vai ajudar muito também no nosso crescimento, na nossa evolução moral. Mas muito de nós, né, espíritas, frequentamos a casa espírita assiduamente,
fazemos os cursos sobre a doutrina, mediunidade, falamos muito em reforma íntima, participamos de eventos de caridade, e quando nos perguntam da nossa religião, dizemos, orgulhosamente, eu sou espírita, né? Mas indo além dessa mera resposta sobre a nossa fé, né? O que de fato nos torna espírita? É seguirmos de acordo com o que nós poderíamos chamar de moral espírita, né? Para sermos realmente um bom espírita e um homem com uma boa evolução moral. Nós vamos falar mais disso. Nós temos ainda muitos problemas morais. Temos, sim. Mas cabe a nós lutarmos dia a dia para ir eliminando esses problemas morais. Ana Lu? É isso aí, você tem toda a razão. E eu gostaria de iniciar esclarecendo que esse tipo de problema que nós estamos conversando hoje aqui, né, esses problemas morais, eles fazem parte do planeta de provas e expiações, que é o planeta que a gente habita atualmente. Nos orbes mais adiantados, não encontraremos questões morais a serem resolvidas. É uma questão que já ficou para trás, porque são espíritos que já adquiriram um conhecimento da moral que deve ser adotada num planeta de regeneração, num planeta mais adiantado do que o nosso. E para compreender isso melhor, eu trago a escala dos espíritos, que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 101. Vamos começar rapidamente falando sobre a terceira ordem, que trata dos espíritos imperfeitos. Somos nós, que nós temos ainda a propensão para o mal. E muita gente, às vezes, quando lê isso, fala, não, mas eu não tenho propensão para o mal, eu não faço mal. Olha, basta a gente passar por alguma situação que não seja tão agradável, que realmente seja um gatilho para o que ainda não está bem resolvido em nós, que nós talvez não vamos corresponder ao grau de evolução que a gente acha que a gente tem. Então, por isso, né, a reencarnação, nós estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, porque nós necessitamos de todas essas experiências para nós irmos aos poucos lapidando os nossos espíritos. Na segunda ordem, nós vamos encontrar os bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles que têm o desejo do bem, são felizes pelo bem que fazem. Sim, muitos de nós ainda já nos encontramos felizes pelo bem que fazemos, né? Talvez a gente olhe para essa segunda ordem e deseje bastante se aproximar deles. Mas ainda falta um pouquinho, né? Porque, como eu disse, tem ainda muita coisa escondida aqui dentro de nós, aquele homem velho, cheio de vícios, de imperfeições, que às vezes a gente fala, não, mas isso eu já consigo passar bem. A gente só sabe na prática. Na teoria, a gente acha que já está bem melhor. Mas o que vai mostrar mesmo, se nós estamos aí seguindo a cartilha do Cristo, é a prática. E a primeira ordem são os espíritos puros, onde a superioridade moral é absoluta. Então, vocês veem, quando o Livro dos Espíritos fala dos espíritos puros, superioridade moral absoluta. Não há relatividade moral nessa ordem. É o nosso desejo, né? Um dia nós chegaremos lá. Então, de acordo com a introdução do Livro dos Espíritos, né, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. É isso que nós devemos buscar. Concatenar a nossa moral com a moral do Cristo. Que moral é essa, Ana? Fazer aos outros o que quereríamos que os outros não fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Já é um passinho para que nós possamos estar em consonância com a moral dos espíritos superiores. E esquecer a questão, né, deixar para trás, trazer para o dia a dia que o olho por olho, dente por dente, aquela lei de talião, que por tanto tempo nos guiou, ela
tem que sair da nossa vivência, ela tem que, por definitivo, de forma absoluta. Porque, veja bem, olho por olho, dente por dente, é incompatível com a moral do Cristo. E se nós estamos aqui para evoluir, para buscarmos cada vez mais estarmos condizentes com aquelas classes que eu falei, dos bons espíritos, dos espíritos puros, nós não podemos abraçar a lei de Talião. E às vezes a gente fala, não, aqui eu preciso usar a lei de Talião. Ah, não, aqui eu vou ser caridoso. Não dá para a gente ter duas vias. A gente precisa optar. E vamos optar pelo bem, porque nós já somos capazes de fazer isso, né? O Cristo nos disse isso. E nós temos uma potencialidade de fazer o bem que ainda é muito desconhecida de cada um de nós. Em O Livro dos Espíritos, consta a seguinte definição de moral. É a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, se a cada minuto nós observarmos a lei de Deus, nós estaremos melhorando moralmente e esses problemas vão deixando de ser problemas. Nós sabemos que cada ser tem a liberdade de optar entre o bem e o mal. É o famoso livre-arbítrio. E quanto mais a gente usa esse livre-arbítrio bem, de acordo com as leis de Deus, melhor a nossa moral. Mais nos tornamos responsáveis e conscientes de que fazer o bem deve ser algo espontâneo. O homem, ele tem a consciência de fazer o bem e de fazer o mal. Nós sabemos, né? Quando estamos fazendo bem e quando estamos fazendo mal. Na Revista Espírita de 1867, da Instrução dos Espíritos sobre o caso A Força do Remorso, há um estudo moral e que nos traz uma lição muito preciosa. Nos é dito o seguinte no trecho: a consciência produz dois efeitos diferentes. A satisfação de ter agido bem, a paz que deixa a consciência do dever cumprido e o remorso que penetra e tortura quando se praticou uma ação que infringe as leis divinas. É, propriamente falando, o senso moral. Então, nós devemos buscar esse senso moral a todo momento, sempre colocando na balança: eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal? Vamos cada vez mais lapidar a nossa moral para que ela possa cada vez mais estar em consonância com as leis de Deus. Não é isso, Luzia? Sem dúvida nenhuma, né? Temos que usar um pouco melhor o nosso livre-arbítrio. E Kant, né, um filósofo alemão, ele dizia que se o ser humano agisse de acordo com a consciência, que é o que a Ana, né, acabou de nos falar a respeito, ou seja, usar a razão, o raciocínio, nunca cometeria erros, porque estaria somando ali 1 mais 1 igual a 2. Então, iria dentro daquela lógica. E se agisse diferente daquilo, né, do que a razão estava sugerindo que ele usasse, cometeria erros. E estes erros teriam consequências. Então, se usasse simplesmente a razão, a consciência, nós nunca cometeríamos erro. Ou seja, se usássemos, na tradução, se usássemos melhor o nosso livre-arbítrio. E isso não tem nada a ver com religião, é um raciocínio muito lógico, né? É até questão assim do menor esforço. Vou fazer certo até para não dar mais problema no futuro, né? Para economizar o futuro. Mas, infelizmente, no estágio evolutivo no qual nos encontramos, ainda não conseguimos pensar dessa forma. Porque, ainda segundo Kant, isso seria uma escolha voluntária e racional, né? Onde nós superaríamos os nossos interesses pessoais e se impor uma conduta moral, que ele chama de dever, né? Ou seja, ele colocaria o dever acima dos nossos interesses pessoais. E também filósofos como Aristóteles e Platão, esses já gregos, né, pregavam que o auge da moral nasce da capacidade do ser humano dominar os seus desejos, as suas vontades, ou seja, a temperança. Então, tanto um quanto o outro, a gente percebe que é o respeito ao outro.
Então, eu não posso simplesmente fazer o que eu quero, eu vivo em sociedade. E aí a gente consegue perceber que são caminhos variados que nos levam à conquista da moralidade. Basta que paremos para analisar e nos proponhamos aos esforços necessários que essa mudança exige. Então, independente de qual seja, é usar, como diz Kant, o raciocínio lógico, ou como Aristóteles e Platão, a temperança, ou seja, usar de parcimônia e controlar as nossas vontades, nossos ímpetos, que requer esforço. Devemos sempre nos fazer aquele velho questionamento. O que Jesus faria, falaria ou pensaria, né, se estivesse nessa situação? Porque a resposta ela sempre vem. Porque há coisas que podem até ser legais, no sentido de dentro da lei, né, legal de lei, mas que não são morais. Ou coisas de cunho moral que a lei humana ainda não vislumbra, que são as nossas consciências, né, que ainda não estão vislumbrando certas coisas. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia é tirar, né, uma fotocópia, né, de documentos pessoais lá na máquina da empresa, para economizar uns trocados na papelaria. Ou imprimir um trabalho da faculdade na impressora da empresa para economizar o toner, o papel da impressora da nossa casa. Ou, né, aquela... O que tem? Né, levar uma canetinha para casa. A empresa é rica, né? Não tem gente que pensa assim? Ou se não, na condução, no transporte público, fingir que está dormindo para não dar lugar a um idoso, a uma gestante, a um portador de deficiência, seja ela física ou mental. Ou seja, tudo isso são atos imorais que nós praticamos no dia a dia. Nós não, que nós aqui não praticamos mais isso. Outras pessoas praticam, vamos dizer assim. E não existe lei que está regulamentando isso, né? Não existe lei que regulamente tirar uma fotocópia na máquina alheia é errado. Mas, no fundo, lá no fundo, nós sabemos que não é correto. A nossa consciência nos dá um alerta, acende, né, aquela luz piscando amarela, nos alertando que a gente está cometendo coisas erradas. Pequenas infrações que passam despercebidas no nosso dia a dia e que muitas pessoas ainda fazem. São esses pequenos atos do cotidiano que nós devemos começar a nos atentar para prestar um pouquinho mais de atenção, começar a corrigir esses pequenos atos e pensar assim: é condizente com a moral do Cristo? É condizente com o que o Cristo nos ensinou? E assim, começar com essas pequenininhas reformas para depois partir para metas ambiciosas, porque não adianta ter aquela meta: amanhã eu vou acordar um homem novo, o homem velho vai ficar no passado. É utópico pensar dessa forma, é aos poucos. Então, vamos olhar para essas pequenas imoralidades que nós cometemos no nosso dia a dia. E quando identificarmos essas mazelas interiores, também não ficarmos assim, nos culpando, assim, nos achando assim, os piores seres humanos da face da Terra. Muita calma nessa hora. Nós todos estamos em evolução. Logo, todos nós somos passíveis de erros. Todos nós, sem exceção. Mas o que nós temos que fazer nessa primeira fase é tentar reconhecer nesses atos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, o que está em desacordo com os ensinamentos do Cristo. Devemos parar de focar nos nossos defeitos, nas nossas mazelas que nós temos que vencer ainda, e focarmos nas nossas conquistas, ou seja, aquilo que nós pretendemos conquistar. Um exemplo: eu sou muito egoísta. E aí ficar se martirizando por isso e se concentrando, focando no egoísmo.
com que tipo de energia a gente vai estar se conectando, se a gente está pensando dessa forma? Pensamentos pessimistas, pensamentos destrutivos, pensamentos de menos-valia. Com qual tipo de espírito nós vamos estar nos sintonizando? Então, vamos pensar na conquista que nós queremos. Ou seja, não seria melhor, ao invés de pensar, mas eu sou tão egoísta, pensar assim: como eu posso ser mais caridoso? Como eu posso praticar a caridade? Que grupo eu posso me aliar, né, me juntar para poder prestar assistência a irmãos necessitados? Olha como é que mudou a fala, como é que mudou a energia, como é que mudou a visão de si mesmo. Muito mais positivo, muito mais forte. E essas conexões também vão fazer que nós nos aliemos, tenhamos a conexão com esses espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. Então, tudo na vida é conexão. Então, até na hora de pedir ou de reconhecer um erro, nós somos ainda assim muito infantis. Então, nós focamos no erro ao invés de focarmos na solução. Então, pensemos nisso. Errados, todos nós somos. Errar ainda vamos, todos nós ainda vamos errar muito. Mas, pelo menos, nós temos a certeza que temos uma doutrina que nos orienta, como eu digo, né, tem aquela sete neon piscando em que direção nós vamos seguir, uns benfeitores espirituais abnegados para nos orientar, para nos apoiar. Então, basta que nós simplesmente ajustemos, sintonizemos o nosso foco. Vamos focar nas conquistas, ao invés de focar no copo mais ou menos vazio. Não é isso, Zé Mauro? É isso aí. E agora que nós já estamos entendendo um pouco mais, né, um pouco melhor o que é moral, nós vamos entender também por que nós falamos tanto na doutrina que temos que ter o desenvolvimento. Quais são os que a gente fala sempre? Intelectual, e aí esse intelectual acaba nos auxiliando no desenvolvimento moral, né? E aí vem o desenvolvimento espiritual. Então, nós entendemos que a moral ela é temporal, ela vai se desenvolvendo gradativamente. E sempre foi assim através dos tempos, né? Falamos aí e já vimos no passado antigas civilizações que tinham uma moral que hoje nós consideramos até crime, loucura, enfim. A humanidade ela vai se desenvolvendo, ela desenvolve a sua moral à medida que os grupos humanos vão se desenvolvendo. E esses grupos, por sua vez, se desenvolvem à medida que seus componentes, que são, cada um de nós somos componentes desses grupos, né? À medida que cada um de nós se desenvolve moralmente, o grupo humano vai se desenvolvendo, a humanidade vai se desenvolvendo. É aquela história, você quer mudar o mundo, comece por você, né? Porque é assim, né? Cada um de nós fazendo a sua parte, vamos chegar lá, o mundo chegará lá. Né? E nós vamos desenvolvendo a moral como? À medida que eliminamos esses problemas morais dos quais estamos falando hoje, né? E aquele que não apenas conhece o espiritismo, não apenas frequenta a casa espírita, né? Mas aquele que tenta inserir os ensinamentos da doutrina, os aprendizados no seu dia a dia, em casa, na família, no trabalho, na vida social, com as pessoas em geral, na rua, no metrô, no ônibus, no Uber, onde for, aquele que tenta inserir o que ele está aprendendo na doutrina, né? Esse está buscando eliminar os seus problemas morais. Não é fácil, né? A gente fala, mas a gente tem que estar ligado nisso. Aquele que consegue eliminar esses problemas morais, ele vai ter atingido o que nós chamamos aqui de moral espírita, né? Um dia chegaremos lá. É aquele que respeita as leis de Deus
E as leis do homem, por enquanto, precisamos, mas a espiritualidade nos ensina e está lá no Livro dos Espíritos. O dia que o homem respeitar a lei de Deus, não será mais necessária, não serão mais necessárias as leis dos homens, né? Mas respeitar a lei de Deus por naturalidade, não por temor, por obrigação, por medo. Absorvê-la, né? Despertá-la na nossa consciência. E como já foi dito aqui, pela Luzia, pela Ana Lu, a nossa consciência, a lei de Deus está gravada nela, né? Tanto que ela nos condena de vez em quando, né? O bom espírita, ele frequentemente se questiona sobre a sua própria conduta moral, né? Ele se questiona sobre esses problemas morais. Pelo menos deve se questionar. Se ele não está prejudicando a si mesmo ou ao próximo com algum comportamento inadequado, se ele não violou alguma lei divina, né, alguma dessas leis que a gente estuda na doutrina, em suas relações interpessoais, seja onde for, se há algo mais que pode se fazer pelos outros, como ajudar o próximo, né, e melhorar a si mesmo, fazer por si mesmo também. Além disso, deve buscar constantemente expandir sua consciência, né, através do estudo contínuo da doutrina, em seu tríplice aspecto, religioso, filosófico e científico. Por isso, Kardec montou de forma tão inteligente para nós unirmos esses três pilares, né? E com essa atitude de se questionar e com o estudo, nós estaremos eliminando nossos problemas morais gradativamente. Isso é o quê? A evolução. Nada mais é que a nossa evolução moral, né? E o bom espírita sabe também que não é feito de aço, né? Aquele, não digo bom espírita, né? Mas a gente às vezes começa a se cobrar muito. Mas a gente às vezes erra, né? Se entristece, chora, comete coisas que se arrepende. Porém, passado o mau momento, esse deve reerguer-se e seguir em frente com plena convicção de que Deus, em sua infinita bondade, justiça e sabedoria, nunca desampara nenhum dos seus filhos. Jesus falou: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E justamente por isso, confiemos a Ele as nossas angústias, os nossos problemas, mas vamos fazer a nossa parte, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Allan Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. Dizia não, ele lançou isso como uma máxima da doutrina, né? Portanto, o bom espírita ele está sempre tentando eliminar os seus problemas morais e buscando isso que chamamos aqui de moral espírita, né? Pensando, cultivando o sentimento de caridade, de fazer o bem, sem esperar nada à troca. Se cultivarmos esse sentimento, nós vamos evoluir moralmente, certamente. E esse bom espírita, né, ele não titubeia a participar de eventos de caridade. E quando testado fora do ambiente religioso e familiar, não hesita em estender a mão para aquele que pede ajuda. É muito comum, a gente fala sempre nisso, né? Dentro do templo religioso, seja qual for, é todo mundo bonzinho, amigo, né? Fala suavemente, saiu dali, às vezes a gente muda completamente, né? No ambiente familiar também, se o nosso filho faz uma besteira ou um familiar, coitado, é um menino, é uma criança, é assim mesmo. Agora faz o filho do vizinho. Que demônio esse garoto, ele é terrível, o pessoal não dá educação para ele, né? Então a gente tem que tirar a trave do nosso olho antes de olhar a que está no olho do outro, né? E a caridade para o bom espírita, ela traz imensa alegria para o seu coração. Nós sentimos isso, né? Quando a gente faz uma caridade, a gente sai feliz. A moral espírita que estamos chamando aqui, né? Faz enxergar todos os semelhantes como irmãos. Irmãos que merecem ajuda, sem rancor nem estresse.
né? E respeitar a todos, na sua religião, na sua maneira de ser, a cada um no seu tempo. É isso, Ana Lu? É isso mesmo. Avante, né? Chegaremos lá. Algo que eu pensei bastante quando eu estava preparando o estudo, foi que, assim, as nossas quedas morais, né, elas ocorrem devido às nossas precipitações. Nós ainda somos muito precipitados, né? Queremos tudo para já, imediatamente, da nossa forma, e a gente acaba esquecendo de passar pelo filtro, se nós estamos condizentes com o que Jesus ensinou, e aí a gente erra, e aí a gente cai. E no dia a dia, né, a gente deveria avaliar essas questões melhor, e aí provavelmente nós não teríamos tantas questões morais a serem reajustadas. Para provar isto, trazendo como exemplo, eu trouxe o livro Céu e Inferno, Criminosos Arrependidos. É o capítulo 6º, e especificamente nós vamos falar sobre o Verger, assassino do arcebispo de Paris. Ele foi condenado à morte, né? E foi executado em 30 de janeiro. Estou falando de 1857, tá? Lá atrás. Até o último momento, ele não se arrependeu, não lamentou, não apresentou nenhuma sensibilidade ao que tinha acontecido. Então, ele cometeu um homicídio, né? Que ele matou o arcebispo de Paris, e estava tudo bem. Ou seja, inicialmente, se a gente olha, a gente fala, ele deve estar ótimo com a consciência dele, para ele está tudo bem. E como eu disse, ele foi condenado à morte, né? E ele é trazido um depoimento dele, né? Porque essa parte aqui do livro do Céu e Inferno, ele trata sobre as mensagens que os espíritos já desencarnados trazem para que a gente possa observar o que acontece com a gente quando a gente desencarna, se a gente fez o bem, se a gente fez o mal, a gente se arrependeu, a gente não se arrependeu. Então, esse espírito, ele é perguntado para ele, você se arrependeu do que você fez? E ele diz assim, errei em matar, mas fui empurrado pelo meu caráter que não podia sofrer humilhações. Ou seja, é uma questão moral. Na cabeça dele, na avaliação dele, na moral dele, ele achava que ele não podia sofrer uma humilhação. Ainda é trazido, né, aqui outras perguntas para ele, né, perguntando se ele foi punido, e ele diz que assim, dele sou punido porque reconheço a minha falta. E aí ele então fala, e dela peço perdão a Deus. Sou punido pela minha consciência de minha falta de fé em Deus. Então a gente observa que este caso traz um resumo de tudo que a Luzia, Zé Mauro e eu conversamos esta noite. A nossa consciência vai sempre estar alerta e vai sempre cobrar sobre o que fizemos. Ele ainda diz assim, eu sou punido pelo remorso de ter retardado o meu adiantamento, fazendo falso caminho e não tendo escutado o grito da minha consciência, que me dizia que não era matando que chegaria ao meu objetivo. Ou seja, se precipitou. Mas me deixei dominar pelo orgulho, ele continua dizendo, e pelo ciúme. Enganei-me e disso me arrependo. Aí agora, já desencarnado, já tendo a consciência ali gritando para ele, né? Olha, você errou, né? Nós mesmos vamos chegar a essa conclusão. E ele diz, enganei-me e disso me arrependo, porque o homem deve sempre fazer esforços para dominar as suas más paixões, e eu não o fiz. Então, nós observamos que esse irmão que cometeu um crime, ele avaliou claramente muito mal a situação. E ele só foi chegar a essa conclusão depois de ter cometido esse crime. Ou seja, e pior, depois de ter desencarnado. Será que nós precisamos desencarnar e falarmos, poxa, eu podia ter feito tudo diferente? Poxa, por que eu avaliei mal? Por que eu fui precipitado? E observem,
Muitas vezes a gente fala, se eu não tivesse me precipitado, se eu tivesse me calado, se eu não tivesse deixado o meu orgulho falar mais alto. Ou seja, se a nossa moral fosse diferente, nós não teríamos tantos problemas morais. E assim caminha a humanidade, né? Quando não ajusta, quando não consegue encontrar o ajuste com as leis de Deus, não sabe tomar as decisões corretamente. Então, chegará o dia em que a humanidade, né, o dia que ela der crédito, né, para o planejamento do Criador, nós sofreremos menos ansiedade, choraremos menos, teremos menos ansiedade, sofrimentos. Então vamos pensar nisso, vamos avaliar cada vez mais a moral do Cristo, que foi o maior modelo que nós tivemos, né? Deixado para que pudesse nos guiar. Ela deve ser lembrada quando nós precisamos tomar decisões. Ficou com dúvida? Como Jesus agiria neste momento? Ele seria precipitado? O que ele faria aqui? É aquela escolha que nós já estamos falando aqui. A escolha do bem e a escolha do mal. Pensemos a respeito, né, Luzia? É muita coisa para pensar, né? Que nós insistimos nos mesmos erros sempre. E quando a gente fala em problemas morais, logo o primeiro pensamento que vem são aqueles problemões, né? Tipo roubo, assassinato, os vícios, né? Dos mais variados. E nós nos esquecemos das imoralidades que nós cometemos no dia a dia. E que, se forem alimentadas por nós mesmos, né, podem nos levar a atos maiores de imoralidade. Então, tem muita coisa para a gente pensar. Se alguém vem falar mal de uma outra pessoa, o que a gente faz com aquela informação? A gente estimula ou a gente tenta acessar a conversa por ali? Vamos pensar nisso. Luiz Fernando Veríssimo, que eu adoro, ele tem um texto que fala de assim: se uma pessoa é legal com o seu igual, mas não é legal com um subalterno, ou seja, uma pessoa que não está no mesmo nível social ou cultural do que ele, então não é uma pessoa legal. Porque uma pessoa legal é aquela que trata bem o igual e o desigual, independente se é desigual para cima ou desigual para baixo. E isso é desatenção, é não respeitar. E é o que o Espiritismo nos ensina, porque, segundo a moral do Cristo, isso não é legal, não é correto, é imoral, é uma imoralidade. Então, cada vez que nós não honramos o nosso pai, a nossa mãe, nós estamos cometendo uma imoralidade perante a Deus. E Kant, né, o filósofo que nós havíamos falado, pregava que seríamos seres moralizados quando os nossos atos fossem convertidos em atitudes universais. O que quer dizer? A minha atitude, todo mundo poderia ser vista, poderia ver. Eu não preciso fazer nada escondido, porque se eu estou fazendo escondido, então que eu tenho receio da crítica do outro, é porque a coisa não está 100%. Quando a gente faz uma coisa boa, não importa quem esteja vendo. Então, por isso ele fala da atitude universal. Ou seja, traduzindo para as palavras do Cristo, seremos seres morais, quando fizermos ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. É a mesma coisa, então, independente da raiz, né, da pessoa que esteja falando, no fundo, é isso. Primeiro, aceitar as leis do Pai e seguir conforme as suas leis, sem infringir essas leis, seguindo os ensinamentos do Mestre e respeitando a nós e ao outro. E assim, nós podemos entender o que é moral e alinhar os nossos atos a atos morais dignos de um Pai tão amoroso e tão justo. Né, Zé Mauro?
Isso aí. Eu queria trazer rapidamente, né, que estamos no nosso final de programa aí, mais uma vez o livrinho Conduta Espírita, que eu amo, já falei dele várias vezes aqui, a Luzia também, a Ana Lu, e eu trago aqui 3 ou 4 citações que eu achei que nos ajudam muito a pensarmos na nossa evolução moral, né? O capítulo 18 são capítulos curtos e ele tem citações curtas também. Ele intitulou um livro de André Luiz, por Valdo Vieira, né? André Luiz intitulou Perante Nós Mesmos. Diz assim: vigiar as próprias manifestações, não se julgar indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. O que nós mais vemos são pessoas, inclusive nós, nos afastando do Evangelho, né? Bom, uma outra citação, ele diz assim: agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, quer na redação de livros e periódicos, em traduções, revisões, visitas, excursões, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Isso é muito importante, no geral, e quem está aí no caminho, na educação mediúnica, aqueles médios que já trabalham, e a gente sabe disso, né? A outra fala assim: libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs, votos, pactos e apostas, artifícios e jogo de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. É se libertar dos rituais, né? Daquelas manias, né, que nós trazemos, todos nós, há muito tempo. Sabemos que nós temos que escrever a nossa história e o que vale é a lei do retorno e o nosso progresso. E no final desse capítulo ele cita Paulo na segunda carta aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Quer dizer, nós mesmos temos que nos colocar à prova. E o outro capítulo ele nos coloca perante Jesus, André Luiz. E ele diz assim: lembrar-se que o Senhor trabalha por nós sem descanso. E Jesus disse: eu trabalho o tempo todo e meu Pai também, né? E André completa: repouso indébito é deserção do dever. Eu lembrei do programa que nós fizemos aqui sobre a preguiça, né? E esse repouso indevido ou indébito é a preguiça que falamos tanto lá, né? É a deserção do dever. Tomemos cuidado com isso. E ele cita novamente Paulo em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Paulo, é isso aí. Ana Lu. Preciosas lições, né? Então, que possamos reunir nossas forças morais, amor, paciência, benevolência, coragem, caridade, bom ânimo para superar todos os problemas morais. Não nos esqueçamos que não são poucos os esforços da espiritualidade para que nos elevemos ao reino dos céus. Muitos amigos, familiares que já estão na pátria espiritual torcem para que superemos os problemas, os vícios, as paixões, tudo que ainda faz com que a gente fique estacionado e a gente não busque o progresso espiritual. Então, superando cada um o seu obstáculo pessoal, nós estaremos prontos para poder vestir aquela túnica que é aquele convite das bodas, né, da parábola das bodas, para que a gente possa se sentar à mesa e a gente possa se deleitar
com um banquete espiritual. Ele já está pronto, só depende de nós. Que todos os dias possamos refletir, avaliar como está o nosso proceder. Paz e luz para todos. Muito material para pensar, para analisar. A cabecinha vai ficar girando essa noite. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Boa noite, minha tia linda. Boa noite, sobrinha. Boa noite a todos. Márcia Lírio. Maria Isabel, boa noite, bons estudos a todos. Isabel Cristina. Isabel, saudade de você. Andréia Pedrinho mandando beijo. Boa noite, beijo nos três, do Pedrinho e da Andréia. Beijo, Pedrinho! Está nos assistindo de novo. É para quem não sabe, meu neto e minha filha, tá? Futuro palestrante. Ângelo, boa noite, bons estudos a todos. Marcinha. Cadê? Obrigada, Luzia. Eu que agradeço a presença. Leila Spiden, abraços, São Paulo. Temos paulistas. Legal. Legal. Paulistana, né? São Paulo, paulistana. Nilra, querida, boa noite, amigos. Ótima semana a todos. Boa noite, Nilra. Isabel Cristina, bem-vindos a todos. Obrigada pela presença. Terça-feira estaremos juntos de novo, às 19 horas, no mais um programa Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. E não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, porque é muito importante para a nossa rádio, para o nosso programa. Não esqueçam. Mensagens finais, queridos amigos? Só dar boa noite a todos. Boa noite a você, Luzia, Ana Lu, aos nossos amigos que estão aqui, esses que estão presentes sempre, aqueles que aparecem também, e muitos que estão nos vendo depois da gravação. E agradecer a todos e dizer, vocês é que nos animam a estar aqui, né? Para que nós possamos nos sentir assim, envolvidos junto com vocês nesses ensinamentos do Cristo, da doutrina. E eu gostaria de dizer, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente trate aqui, escrevam aí, deixem uma mensagem, tá bom? Podem dar sugestão. Esse programa aqui é um programa que é feito para vocês. Isso é importante. Para vocês, o programa existe por vocês. Então, querendo um tema, é só sugerir que será com certeza acatado por nós. Nós traremos aqui para conversarmos. Queridos, é isso. Vamos orar, agradecer por esse momento que tivemos juntos. Ana Lu, você faz para a gente a prece de agradecimento e encerramento? Faço sim. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais, nós agradecemos por esses momentos em que podemos refletir sobre todos os ensinamentos que esta doutrina nos trouxe na noite de hoje. Que possamos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem esta doutrina libertadora. E que hoje e sempre, Senhor, possamos receber o amparo espiritual necessário para a nossa evolução. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e até a próxima terça-feira, para mais um programa Viver no Mundo. Tchau, uma boa semana a todos. Até lá. Beijo, pessoal. Abraço fraterno. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.